começar apresentando o plano de ensino, né, o plano de trabalho nesses moldes remotos, depois a carta de navegação, e depois sortear os temas do seminário de controle químico de doenças, para as pessoas que estão aqui, né? E depois, quem não está aqui no sistema remoto, a gente vai definir temas aleatórios. Então, o plano de trabalho da disciplina de Fitopatologia 2 é uma disciplina que visa estudar as doenças das plantas. Basicamente, como a quantidade de doenças das culturas ela é muito imensa, né? Então, basicamente, é o manual de Fitopatologia volume 2. A gente estuda inicialmente doenças das grandes culturas e depois doenças das hortaliças. Então, então, a gente vai dar uma ênfase principal em cima de manejo. A gente vai ter atividades que envolvem tanto a questão do controle químico, o tema do seminário que vocês vão fazer é de controle químico, e os outros tipos de manejo. A gente sabe que o manejo integrado de doenças de plantas, ele é representado por controle químico, físico, cultural, genético, biológico, né? E todas essas estratégias, entrelaçadas umas às outras, elas servem para, né, antes do plantio, durante o plantio e pós-plantio, vocês têm impactos, né, durante o processo produtivo com relação às infecções ou redução do impacto desse inóculo que afeta as doenças de plantas ou redução da taxa de progresso das doenças. Então, o olhar, a ótica do controle, ele direciona em relação a esses dois aspectos. Então, o objetivo é fornecer conhecimentos em cima das doenças das culturas de interesse agrícola, bem como traçar medidas de controle. Então, o meu objetivo principal é que vocês entendam as culturas. Se vocês não conhecem as táticas de controle, vocês possam formular algumas dessas táticas, ou vocês possam reconhecer essas literaturas existentes em cima das doenças das culturas para implementar medidas direcionadas. Então, algumas medidas elas são aplicadas dependendo dos sistemas de cultivo de agricultura familiar, sistemas de cultivo envolvendo agricultura orgânica, envolvendo agricultura biodinâmica, envolvendo agricultura convencional. Então, todas essas adaptações, vocês como agrônomos, vocês têm uma necessidade, um apelo, né, durante o exercício profissional, da implementação dessas medidas de controle. Medidas de controle que envolvem moléculas químicas, medidas de controle que não envolvem moléculas químicas, que não envolvam o uso de plantas transgênicas, por exemplo. Então, isso são adaptações, são processos que a questão profissional ela está acima de tudo, né? Então, no processo de implementação para que você consiga depois atingir o objetivo que é produzir sucos, produzir madeira, produzir fibra, né, de algodão, produzir quilos por hectare, né? Nós temos várias estratégias de implementação de ações, né? Ações lá na silvicultura, ações na fitotecnia, ações no processo de produção agrícola para, ao final, vocês obterem um produto. Tá? Então, a disciplina, ela está no processo de montagem. Na verdade, ela tem 4 horas aula, né? Então, no PPC antigo, ela está com essa conotação. Então, ela toda vai ser no sistema remoto, ofertada no sistema, na verdade, são 4 horas, ou seja, 2 horas aula. A gente sempre divide a metade da carga horária que a disciplina tem. Então, 2 horas aula de encontro síncrono, e depois as outras 2 das outras atividades que representam a disciplina para complementar, envolvendo avaliações, envolvendo leituras, envolvendo atividades diversas que a gente
vai discutir. Não vai mudar muito do meu perfil, vocês conhecem um pouco da forma de trabalho. Então, eu normalmente uso questões de múltipla escolha, VOF, questões discursivas. Aqui, agora, em Fito 2, a gente vai ter alguns, hoje, né, eu vou mostrar para vocês, vídeos de 1 minuto falando sobre o manejo de uma determinada doença. Então, mas basicamente vão estar dentro das atividades que normalmente eu solicito para vocês. Então, as biografias, né, que nós temos, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar os livros. Então, em geral, né, os livros que envolvam doenças das plantas, ou às vezes eles têm a questão só do manejo, ou eles têm a estrutura de cada cultura, envolvendo, expressando sintomatologia, etiologia, epidemiologia e controle. Então, nós temos algumas literaturas, igual essa aqui, Manejo, Proteção de Plantas e Manejo de Agricultura Sustentável, é um livro pessoal do grupo de Pernambuco, né? Então, que tem de algumas culturas, vocês podem encontrar. No segundo livro, e que vocês possam comprar, né? Podem obter na sua biblioteca, ou biblioteca digital, ou biblioteca própria, né? Que vocês possam comprar o livro. Esse aqui é exclusivo sobre doenças de plantas do trópico úmido, né, brasileiro. Isso aqui seriam doenças de plantas nativas e exóticas, tá? É um livro da Maria Lourdes Reis Duarte, da Embrapa. Então, ele tem aqui também, seguindo essas estruturas, fotografias, ilustrações de sintomatologia, epidemiologia, controle. Então, quem for trabalhar com algumas plantas exóticas, né, então, às vezes, essas literaturas são as fontes de informação para vocês obterem informações a respeito de táticas para tentar implementar. Já que vamos falar de uma aplicação da disciplina de fitopatologia, a necessidade que a comunidade vai ter para vocês como agrônomos, para que vocês depois formulem formas de manejar, reconhecer os problemas que existam, né, no campo, e a forma de vocês realizarem o manejo dessas doenças. E nem sempre são doenças cultivadas em que os problemas que vocês vão encontrar causados por doenças, vocês vão ter. E aí essas literaturas vão auxiliar, literaturas que vão falar ou exclusivamente de plantas cultivadas, de hortaliças, ou de plantas como um todo, né, como é o caso do manual, do volume 2 do manual. Vocês vão encontrar essas literaturas como uma estratégia para controle, para obter informação e até mesmo, às vezes, elaborar laudos, né, para vocês realizarem recomendações para a comunidade, para os seus empregadores, para os seus consultores, né, pessoas que vão consultar de vocês informações a respeito de uma determinada cultura, né, mamona, soja, feijão, milho, trigo, girassol, eucalipto. Então, todas essas culturas são alvo de informações, né, vocês podem ser acessados com relação ao manejo dessas doenças. Aqui, as doenças de fruteiras tropicais, exclusiva, né, é um livro de 3 autores, do Freire, do Cardoso e do Viana. Então, um livro também editado pela Embrapa, de 2013, né? Então, são alguns, né, tem vários livros aqui, e o manual, né, de fitopatologia, volume 2, a última edição é essa capa é a 5ª edição desse livro, que foi lançada no ano de 2016. Então, e ele tem vários capítulos, e nesses capítulos vocês têm agora, desde álamo, abacate, desde fruteiras, né, fruteiras tropicais, hortaliças, chá preto, cevada, cenoura, cana-de-açúcar, ervilha, figueira,
inhame, macieira, soja, tremoço, trigo. Vocês têm as descrições de cada uma das doenças mais importantes e né, descritos na forma de sintomatologia, etiologia, epidemiologia e controle. Então, aqui são algumas dessas literaturas que estão despidas, são literaturas que, a básica que eu apresento para vocês são as literaturas que tem na biblioteca do IF, e a complementar são outras literaturas, né, bancos de dados que vocês podem consultar para saber informações, ou até mesmo livros que vocês podem realizar para fazer download, tá? Então, no decorrer, vou deixar lá dentro do Moodle alguns livros que eu tenho em PDF, ou de recomendação de leitura, né, de capítulo para leitura, para que vocês possam ter acesso. Então, vocês sabem que recentemente, né, existem algumas portarias, e através dessas portarias são formas que são lançadas pela reitoria, pelo IF Goiano, elas são formas de auxiliar a essa transposição da aula remota, a aula presencial para a aula remota. Foi isso que aconteceu no início da pandemia. E agora apareceu uma nova portaria, número 953, de 22 de setembro de 2021, agora recente, que é a portaria que dispõe algumas normativas de retomada gradual das atividades acadêmicas e administrativas. Então, ela tem uma série de ordens, né? Uma dessas primeiras ordens foi a questão de criar um comitê, né, um grupo de pessoas que vai ser responsável por traçar as formas de retorno das aulas presenciais. Então, iniciou o semestre agora, essa semana, e esse comitê vai começar. Existe uma fase em que existe uma série de grupos, né, de indivíduos que vão retornar a essa atividade, mas não é subitamente, de uma maneira desordenada. E eu aponto ainda a questão do IF Goiano, tem um pormenor maior, tem um pormenor em relação às outras instituições que nós temos, que já retornaram para as aulas presenciais, são os fatos nós temos um grande contingente, quase que metade da quantidade dos alunos, são alunos que convivem, que vivem dentro de locais, são internos dentro da escola, que vão ficar aqui 24 horas por dia, 7 dias da semana, onde é responsabilidade da instituição prover pela vida, pelas condições adequadas para a sua manutenção, né, que são os internatos que nós temos. Então, existe todo um processo para retorno, não somente com relação às aulas, mas de todas essas atividades que envolvam a alimentação, né, que envolvam quais serão os procedimentos dentro de sala de aula, enfim, todas essas questões estão sendo apontadas agora nesse período, e provavelmente esse seja o último semestre de aulas em sistema remoto, e no próximo semestre nós retornaríamos para as aulas presenciais. Né? E Milton. A apontar só um pouquinho. Eu retorno a endossar, né, com relação a todas as disciplinas, isso com relação a disciplinas que têm um apelo prático, eu ainda aponto a questão que né, muitos professores estão disponíveis, né, nem que sejam cursos ou atividades práticas para que justamente consiga reaver algumas ações, né, de vivências, tanto de laboratórios, das aulas de laboratório, quanto das aulas de campo, quanto das visitas técnicas, para tentar repor e endossar algumas dessas questões que foram substituídas pelo sistema remoto. Pode falar. O retorno ano que vem, se ele voltar, ele vai ser obrigatório? O retorno ele vai ser inicialmente, não, né? Vai ser, provavelmente, nesse semestre vai ter algumas propostas em que vai ter um meio termo, vai ter as duas ações, tanto obrigatório quanto remoto, né? As duas ações, e depois vai retornar de uma maneira... Na verdade, eu não tenho a resposta para isso, mas a tendência é para que seja gradual, para que, ao final, seja todo obrigatório. Não exista mais o sistema remoto. Quer dizer, talvez tenham
tem uma certa herança desse sistema remoto com relação a atividades, exercícios e coisas que possam até utilizar o Moodle. Eu não sei, ainda não foi discutido aí. É tudo muito novo. Então, mas o que existe é uma proposta através dessa portaria para que seja um retorno gradual para que depois fique 100% presencial. O curso é presencial, né, na sua essência, e por uma questão, né, por uma exceção pandêmica, né, nós estamos adaptando para um sistema remoto. Mais alguma questão? Por enquanto era só essa mesmo. Então, então nós temos 8 módulos do 4, né? Então nós temos de 4 a 17 de outubro, o primeiro módulo, o segundo módulo de 18 a 31 de outubro, né? Novembro, de 1º a 14 de novembro, o quarto módulo de 16 a 28 de novembro, né? O quinto módulo, né, de 29 de novembro até 12 de dezembro, e o sexto módulo de 13 a 24 de dezembro, o sétimo módulo, no ano que vem, 2022, de 3 de janeiro a 16 de 1, e aí o oitavo módulo, de 17 de janeiro a 30 de janeiro, finalizando o mês de janeiro, o módulo, os 8 módulos previstos das disciplinas. Então, e os conteúdos, né, a gente vai continuar com 3 encontros, 2 encontros presenciais, e o terceiro seriam basicamente as atividades que vão estar descritas, né, dentro das cartas de navegação. Então, a gente vai falar sobre iniciar com doenças das grandes culturas. Hoje a gente vai começar a falar sobre elas. Então, os links, né, eles já foram todos, eu já coloquei todos os links, e dentro do que é acadêmico, né, a turma do 6º período tem uma lista de e-mails, e aí eu peguei essa lista de e-mails, foi essa que eu cadastrei, e que alguns de vocês receberam. Então, né, então vocês representam o 6º período. Então, o 6º período foi essa lista que apareceu aqui para mim. Os números de telefones e e-mails de vocês, eu copiei esses e-mails e coloquei lá. Então, para quem não faz parte da turma, então recebe no WhatsApp, né? Antes de começar a aula, eu sempre coloco o link da aula para que as pessoas tenham, né, para que vocês possam entrar, tá? Então, ela vai seguir, né, com os 2 encontros, essa semana, hoje, e amanhã também, da 1 às 3h30, também, o mesmo esquema da aula passada, a participação dos encontros síncronos, né, eu não estou fazendo chamada, né, estou registrando aqui, eu não faço chamada, ninguém pode fazer chamada nesse sistema remoto, mas o que eu faço vou dar um pontinho extra para quem vem para os encontros síncronos no momento, principalmente no momento que eu faço a chamada, né? Então, esse é basicamente, né, a estrutura do que a gente tem, deixa eu reduzir aqui, do chamado plano de ensino, né? Aqui seria a metodologia que a gente vai utilizar para trabalhar esses conteúdos envolvendo as culturas de uma maneira geral. Então, eu vou falar sobre doenças das grandes culturas e das hortaliças, e vocês vão falar sobre as outras, inclusive fruteiras, inclusive essências florestais, o que vocês escolherem, né, para falar dentro do propósito do seminário, seminário de manejo químico. Anotem no caderno de vocês, aqui está marcado para vocês o seminário, o primeiro seminário, ele tem um tempo de 10 a 15 minutos, né? E esse seminário começa no dia 26/10, né? 26/10, depois, geralmente, passando 2 semanas de aula, né, do módulo 1, no módulo 2, em geral, é quando eu inicio o seminário de controle químico. Então, a partir do módulo 2, no dia 18, né, na verdade, dia 19, né, que é o dia do nosso encontro síncrono, vão ser sorteados sempre uma aula antes, né,
eu sorteio para que vocês não fiquem, não deixem tudo para a última hora. Então, é o momento para que vocês apresentem. Então, eu peguei na planilha, né, então a turma do sexto período tem aqui 21 alunos, mas matriculados a gente sabe que tem um número bem maior, 35 pessoas. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas para a apresentação, e eu não posso ficar trabalhando com exceções, né? Então, se eu tivesse 10 alunos, não deu para apresentar hoje, professor, pode ser semana que vem? Beleza, claro, seja semana que vem, a gente vai ter tempo. Eu não vou ter tempo para isso. Então, resolvam os seus problemas com a internet, resolvam as suas questões com relação ao preparo, com relação à apresentação, não transfiram para mim essa responsabilidade também, né? Entre outras responsabilidades que vocês adoram transferir para outras pessoas. E não assumir seus próprios BOs, né? Suas próprias pendências, suas próprias... seus relaxos, né? Todos nós temos os nossos, as nossas falhas, nós deixamos de lado uma série de coisas, mas é importante que a gente tente entender esse aspecto. Se eu pudesse, sinceramente, eu deixaria, mas não dá, eu não vou conseguir isso, tá? Então, a pessoa que for sorteada, esse é o seu dia, e procure não faltar, esteja com a apresentação em pauta, a gente vai gravar a apresentação, tem uma série de elementos importantes, isso vale uma nota muito importante dentro da disciplina, é o terceiro grupo de nota importante, e muitas pessoas, às vezes, são salvas pelas notas do seminário, tá? Então, eu espero que vocês, no dia que for sorteado para suas apresentações, vocês vão lá e apresentem, e é isso, né? E que a partir de hoje você já tem um tema e que já vocês possam desengatilhar, já possam estar desenvolvendo os seus trabalhos, preparando o seu seminário a ponto de não deixar para a última hora, tá? E eu vou falar daqui a pouco exclusivamente só sobre o seminário, é o terceiro ponto de introdução da disciplina que a gente vai discutir, tá? Então, todos os links vocês já devem ter recebido por e-mail, né, o grupo, como eu falei para vocês, o grupo que eu tenho, os e-mails, né, do sexto período, e a gente vai ter as disciplinas onde a gente vai se comunicar através do Google Meet, nós temos as questões de múltipla escolha, as questões discursivas, e outras ações que podem ou não aparecer, pode aparecer ou não as atividades de mapas mentais ou não, enfim. Então, isso não tem no módulo 1, mas pode aparecer no módulo 2, 3, então isso é variável. Então, aqui, as várias atividades que vocês têm do módulo 1, as datas, né, que iniciam, né? Então, cada encontro, geralmente, eu faço um resumo, né? Faço questões de múltipla escolha, questões discursivas, e que valem notas de 0 a 10, né? E essas médias de todas essas notas depois vão compor a nota final. Isso até o módulo 8. Então, o conteúdo do primeiro bimestre, né, a gente vai ser uma nota do módulo 1 a 4, e do segundo bimestre seria módulo, né, de 5 a 8, e além da nota, né, do seminário, que seria uma terceira nota, que vai se somar, que vocês terão nos trabalhos de vocês, tá? Enfim, era mais ou menos isso, basicamente, que a gente vai estudar dentro da disciplina do plano de ensino, de uma maneira geral, e exclusivamente no módulo 1, que vai do dia 8 de outubro até o dia 17. Hoje a gente vai apresentar a disciplina, né, isso que eu acabei de fazer, mas eu sorteio instruções para o seminário que vocês vão executar. Na semana que vem, e hoje ainda, a gente vai começar a falar sobre doenças da alfafa, aveia e cevada, né? Então, essas doenças, elas já estão aqui, né, no Moodle, eu coloquei aqui para vocês os arquivos, os slides da aula, e o vídeo depois eu vou adicionar nesses momentos, né? Eu coloquei já a carta de navegação, aqui na aba geral eu coloquei
ao plano de ensino que eu acabei de mostrar para vocês, acessarem, e depois, né, as atividades de avaliação de cada encontro a gente vai adicionar, e outras, então sempre, né, que vocês não fiquem desesperados, entendo que o conteúdo complementar é algum conteúdo que, né, que pode ou não ter uma relação com as avaliações, mas que não vai estar diretamente ligado, às vezes é para fundamentar, para aprofundar uma determinada pauta. A gente falou sobre teste do copo para uma determinada doença, e aí eu posso colocar um vídeo aqui para tentar complementar, para vocês entenderem o que é. Então, o conteúdo complementar eu deixei de propósito aqui nessa última aba, né, nesse último ponto, mas como para que vocês entendam, né. E aqui as avaliações são as atividades, né, que tem lá o asteriscozinho, que eu utilizo essa anotação, para vocês poderem realizarem, né. Geralmente eu vou marcar aqui, sempre marcar 30 dias, e para vocês poderem fazer essas atividades. Então, não deixem para depois e executem essas ações. Então, o que você fez no semestre passado que te atrapalhou, tente não cumprir da mesma forma, né, fazer de uma maneira diferente, vamos evoluir, subir um degrau. Então, se eu deixei tudo para depois, então, dessa maneira, eu vou tentar trabalhar meus 10%, meus 20%, meus 50% de ação, de atenção, de foco, de atividade em relação às disciplinas. E agora falando como coordenador, mas eu estou fazendo estágio, o estágio está me atrapalhando, etc, etc. Não, o que justifica você estar presente aqui são as disciplinas, o seu direcionamento com relação ao seu processo de formação. Então, se você colocar a carroça na frente do boi, não tem como ela andar. Então, primeiro você tem que dar o foco principal, são as disciplinas, são as suas ações, independente de qualquer outro compromisso que você tenha assumido. Eu entendo que a gente precisa de dinheiro, eu entendo que a gente precisa pagar contas, a gente quer fazer, tem objetivos nas nossas vidas, mas todo mundo que está aqui nessa sala de aula, ninguém está sendo obrigado a nada. Pura e simplesmente foi o compromisso de vocês terem sido aprovados, estarem aqui dentro de um curso superior, e para, dentro desse curso superior, para ao final vocês terem um diploma, vocês precisam fazer as disciplinas. Então, não tem como passar, eu gostaria até, né, como eu falei para vocês no início, eu entendo perfeitamente, eu também tinha esses dilemas quando eu era estudante de graduação, não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que eu pensei em desistir para trabalhar, para pagar, né, para suprir uma série de demandas que existiam na minha família, mas no final tudo deu jeito a partir do momento que eu consegui ajustar o meu tempo aos trabalhos que eu tinha que fazer, porque eu precisava de grana para me sustentar, e ao mesmo tempo cumprir com o compromisso da faculdade. Então, é importante que a gente entenda muito bem e não se colocar numa situação de vítima, né? Todos nós, em um ponto ou em outro, nós somos vítimas das circunstâncias, das situações, das coisas que acontecem. Mas, se isso for a questão principal que vai nos mover, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, não vai nos movimentar e atingir um determinado objetivo. Então, o ponto principal na minha disciplina, nas outras disciplinas que vocês tenham, então, ajustar os horários de vocês, os focos de vocês, os esforços de vocês, para cumprir com as ações, o mínimo possível das ações que tenham dentro das disciplinas e assumir aí, né, os seus erros e os seus acertos, né? Se você tem os seus acertos, vocês vão ser compensados por esse esforço. Então, tudo tem uma questão que não adianta eu me esforçar muito hoje e amanhã deixar de me esforçar. Então, é um processo de cotidiano, um processo que envolve uma rotina. Então, a produtividade, ela envolve rotina, ela envolve um estado de atenção. E eu entendo perfeitamente todas as questões que vocês têm, nas suas necessidades individuais, mas é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, se está numa situação de tamanha
de tamanho conflito, então está sendo tão insuportável poder conduzir as ações, não adianta transferir as responsabilidades para as pessoas que não têm relação com isso. Então, então eu vou pegar e vou deixar a faculdade, vou organizar minha vida e depois eu retorno, assim como as questões de saúde, as questões de problemas pessoais, uma série de outras ações. Às vezes a gente vacila, eu vejo vocês vacilarem em uma série de aspectos, mas vocês às vezes vão lá e retornam e conseguem ainda arrumar a casa e voltar tudo a como era antes, né? Então, às vezes você tem um tempo para você conseguir. Então, nesse semestre, você tem lá 8 módulos para você poder conduzir as ações, as atividades, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, a gente vai falar iniciar sobre doenças da aveia, desse módulo, alfafa, cevada e mamona. E aí os textos, vou passar um texto para leitura, esse texto eu já adicionei aqui para vocês, está aqui, né, um texto que são, na verdade, capítulos do manual de fito. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo a... Estão sim, estão vendo. E aí as questões de múltipla escolha dessas doenças, as doenças da alfafa, aveia, uma questão discursiva que eu vou colocar, e aí vocês vão escolher ou alfafa, ou aveia, ou cevada, ou mamona. Existem várias doenças de cada uma dessas culturas. Vocês vão pegar uma dessas doenças, vamos imaginar que vocês vão pegar o mofo cinzento da mamona, e aí vocês vão falar sobre o manejo, o que o autor fala aqui nesses capítulos de livros, nesses textos de leitura, vai falar sobre o manejo em 1 minuto apenas. Vai gravar, colocar, fazer meio que uma selfie, falar sobre o manejo. Então, tenta memorizar, tenta criar um roteiro para que não fique robotizado. Vocês colocam o seu nome, falem o nome de vocês, fala que é aluno do Instituto Federal Goiano, e que vai falar sobre o manejo do mofo cinzento da mamona. O mofo cinzento da mamona, ele pode ser manejado utilizando as moléculas químicas X, Y, Z. Você pode realizar o tratamento da semente, pode fazer a aplicação no estádio vegetativo das inflorescências, pode realizar a poda, que seria o manejo cultural, ou utilizar uma cultivar que não feche a copa. Enfim. E aí vocês vão ler sobre o manejo dessa doença, do que vocês se familiarizarem, gostarem mais das culturas que forem abordadas, e aí vocês vão definir isso para fazer esse vídeo que está aqui. E no final, a audioleitura vocês vão selecionar. Agora esse aqui, vocês vão pegar o gravador de voz, só o gravador de voz, o MP3, e vão escolher ou alfafa, ou aveia, ou cevada, ou mamona, e vão fazer a leitura das doenças que afetam essas culturas. Onde que estão essas doenças? Estão aqui, ó, no texto para leitura. Professora, para ler as 4 culturas? Não, você vai escolher uma. Ou mamona, ou cevada, ou aveia, ou alfafa. Então, que pelo menos vocês tenham feito uma leitura de uma dessas culturas. Tá ok? Então, isso é mais ou menos a ideia do que a gente vai estudar no módulo... Newton. Pode falar. O vídeo é 1 minuto travado? Ou não? Às vezes o menino vai um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é 1 minuto, porque se você fizer muito grande, como é que você vai hospedar lá no Moodle, né? Não, tipo assim, 1 minuto e meio, 1 minuto e 50. É muito tempo. Na verdade, a ideia é criar um desafio para que você consiga falar sobre o manejo em 1 minuto sobre uma determinada cultura. O que é mais importante? O que você consegue sistematizar daquilo que é dito do manejo de uma única cultura só. Desculpa, não é de uma cultura, é de uma doença de uma cultura. Tá bom? Tá. Não de duas doenças. E quanto à leitura, é para a gente fazer a leitura do capítulo inteiro ou só das partes principais? Do capítulo inteiro. Capítulo inteiro, nesse caso. Daí vai ser uma leitura maior. Vocês podem colocar o MP3 no Instagram de vocês, no YouTube de vocês, ou vocês podem colocar, e aí o link vocês colocam lá, né? Transferem lá para mim, no Moodle, ou colocar o arquivo bruto mesmo no
no Moodle. Tá bom? Aí é a leitura, é como se para que vocês façam a leitura do capítulo. Então, vamos falar agora sobre o seminário, né? Antes de sortear, eu vou pegar aqui, um modelo do seminário. Então, vamos imaginar que né, durante o sorteio, deixa eu ver aqui quem está na sala. A Amanda foi sorteada e a Amanda vai colocar o nome dela aqui, vai colocar o tema do seminário dela, ela selecionou, vai ser café. Eu vejo que a Amanda gosta muito de café. Então, ela vai botar aqui café, o nome dessa espécie do café é o primeiro slide. Então, aqui vocês têm a ordem, alguns aspectos botânicos, origem, da onde veio o café, aqui no caso é pêssego, né? Então, um slide para falar sobre o hospedeiro. Aqui ela continua falando sobre produção, produtividade, área plantada. Aqui alguns aspectos, né, que envolvem área, produção e produtividade. E aí, ela vai pegar duas histórias, né? Deixa eu colocar aqui para... Vai listar... Ela vai pegar o manual de fito, são esses capítulos que a gente tem, né? Eu vou passar depois o livro inteiro para vocês, vai dizer quantas doenças que existem de acordo com esse manual, né? Para colocar nessa introdução. Então, ela vai usar o manual, volume 2, para esse seminário, e o Agrofit. Vocês sabem que o Agrofit é um site, deixa eu abrir aqui, é um site para que vocês consigam fazer a recomendação de produtos fitossanitários. Então, o seminário é todo direcionado ao estado da arte, aos produtos que existem aqui, recomendados para a cultura. Então, ela vem aqui no Agrofit, consulta aberta, acesso livre, só colocar Agrofit, vai aparecer. Então, eu venho aqui, pragas, eu venho aqui, classificação, doenças. E aí, aqui pode ser por cultura, né? Ó, eu coloquei doenças, e agora vamos pegar quais são os produtos que são utilizados para controle do café, doenças do café. Ó, cacau, café. Então, eu venho aqui para consultar. Então, essa tabela seria a listagem de doenças, então ela vai me apresentar duas listagens. Uma, a listagem de doenças que é do manual de fito, e outra, a listagem de doenças do Agrofit. Então, ela pode colocar, ao invés de colocar a tabela, mas quantificar o número que tem, né? O número de doenças de acordo com o Agrofit e o número de doenças que tem de acordo com o manual de fito, que seriam os dois norteadores para vocês, como agrônomos, de saberem sobre as doenças que acometem. E aí, dentre essas doenças, cada doença que, se você for clicar aqui, ela vai dizer, né, em cima do café, eu vou clicar aqui vamos colocar mancha de alternária. Quem são os fungicidas da mancha de alternária? E aí ela clica aqui, ó, produtos indicados. Só tem um produto para essa doença, tá? E aí ela clicando aqui, ela vai ter informações a respeito de classe toxicológica, dosagem, dados gerais, né, fungicida, se ele é sistêmico, se é de contato, aplicação, as formas de aplicação, a dosagem para ser aplicada, a classe toxicológica desse produto, né? Aqui, os dois ingredientes ativos que fazem parte do produto, que é uma suspensão concentrada, onde ele tem uma mistura de oxicloreto de cobre, que
que é um produto de contato, mais um produto sistêmico, que é uma carboxamida, né? Um fluxapiroxádio. Então, ele tem duas funções, dois mecanismos de ação num único produto. Então, isso aqui é só para saber um exemplo, para listar um fungicida de uma determinada doença. Então, todas as doenças que vocês forem clicando, vocês vão ter, né, as listagens. Ó, acabou o número de doenças que tem aqui, tá? Vai no anterior, e aí vocês vão pegar isso aqui, coloca no Excel, e aí vocês vão contar o número de doenças que tem produtos registrados. E aí, clicando em cada uma, a Amanda, clicando em cada uma, ela vai saber se existe um produto, qual é o produto que existe registrado. Então, ela vai colocar um número do lado, de repente. Então, se for pouco, coloca lá, tem um produto para controle do Melodogene apla. Tem 2 fungicidas, 3 fungicidas, para cada uma dessas listagens que ela vai apresentar aqui, tá? Então, aqui ele pegou e colocou que existem 72 produtos registrados para controlar todas as doenças, tá? Vejam bem, como que eu tenho informação de todas as doenças? Clicando em cada uma dessas doenças aqui, tá bom? Ó, eu venho aqui, daí eu vou somando. Quantos produtos indicados? Ó, não tem nenhum para essa doença aqui. Viram aqui? Não apareceu nada. Voltar. Vou aqui para podridão difusária. Então, vou lá, produtos indicados. Nenhuma, porque uma doença de solo não tem produto registrado. Fusariose. Tem produto? Nenhum produto registrado. E aí você vai deixando ali, colocando 0, e vai tendo essas informações aqui. De repente, de uma forma de tabela, fica mais fácil de poder apresentar. Dúvidas? Sim ou não? Não, senhor. Como saber os produtos registrados para cada uma das doenças? Tem que clicar em cada uma dessas doenças, listar, copia o que está aqui, dentro do arquivo do Excel, e aí vai colocando numa coluna do lado quem são os produtos. Vocês podem colocar os produtos ou podem contabilizar. Então, imagine o seguinte, qual é o meu objetivo desse seminário? É que essa questão de produtos registrados, ela é muito variável. Cada ano muda. Alguns produtos eles são inseridos, alguns produtos eles são retirados, dentre esses vários problemas. Então, se você disser das doenças que existem, quem são, você vai falar nesse seminário só sobre o controle químico. E aí vocês vão falar para mim qual é o estado da arte, o que existe de moléculas para o seu controle. Tá? E aí vocês vão colocar as doenças causadas por fungos, bactérias, até produtos biológicos vocês vão encontrar que são registrados aqui nesse site do mapa. Tá? Vocês vão encontrar, são as categorias. Tem extratos de plantas, produtos biológicos e as moléculas químicas, as diferentes categorias de moléculas químicas. Beleza? Então, é mais ou menos nesse espaço aqui. E aí, vocês apresentam... Então, ó, até aqui, aqui falou sobre a cultura. Eu, honestamente, achei... Ele colocou 3 slides aqui sobre o pêssego, sobre o hospedeiro, falou aqui sobre as listagens, né? Aqui você pode apresentar as doenças. E aqui você pode apresentar a sintomatologia de algumas doenças que você julga mais importantes, que você vai discutir. E aqui ele começa, ó, as listagens, doença, e aí toma cuidado com relação aos nomes científicos, e esses nomes científicos, utilizar o site para checar se o nome está correto. Às vezes no manual está incorreto, e aí vocês podem até citar isso, né? E qual site que vocês vão usar? Esse do NCBA. Está abrindo. Então, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Ele fez as listagens, né? Vamos pegar Agrobacterium tumefaciens. Será se existe, o nome está correto? Eu venho aqui e coloco Agrobacterium tumefaciens. Se não mudou o nome, ó, então Agrobacterium apareceu aqui. Eu acho que eu devo ter digitado, então é esse o nome correto. Vamos ver
aqui, onde um que mudou. Vamos pegar... E aí, cada nome, vocês vão checar para que não apareça nenhuma... Vai ficar um vídeo, depois a gente vai deixar isso disponível, né? Então, o objetivo é como se fosse um boletim técnico que vocês estão fazendo de recomendação de controle químico de uma cultura. Vocês vão fazer uma apresentação e explicar o estado da arte das moléculas para controle. Meninos, vocês estão me ouvindo agora? Alô? Oi? Milton, é que Oi? a energia caiu. Em todo mundo? Uai, Sim, aqui também parece caiu. que foi. Lá em Onde você- Arizona, aqui em Pires. Tudo quanto é canto? Eu tô com um 4G aqui. Eu também. 3G, né? E aí, pessoal, o que a gente faz? Eu posso fazer isso aqui. Ver. Como é que faz para virar? Horrível. Vamos esperar um tempo para ver o que vai acontecer. Apagão. Esse calorão que tá fazendo, né? Ontem foi dia de São Francisco de Assis, né? O Lucas tá com uma foto de São Francisco de Assis, não é, Lucas? Voltou aqui. Aqui não voltou ainda não. Acho que aqui ligou o roteador. Aqui voltou a luz. Professor, Oi. Aqui em Pires voltou, eu acho. Oi. o seminário ele é individual, né? Individual. Vamos fazer o seguinte. Eu vou sortear aqui, só que não tá. Estou sem internet também. Vamos sortear os temas enquanto isso, então, para a internet voltar. Deixa eu pegar aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ver aqui. Eduardo, qual o tema que você gostaria de falar? Soja, feijão, milho, qualquer cultura. E é claro que quanto mais for a planta cultivada, né, dentro do sistema convencional, maior vai ser a quantidade de informação que você vai ter no que diz respeito a moléculas que seriam recomendadas para controle. Eduardo, tem alguma? Você quer falar sobre alguma cultura específica? Uai, pode ser soja. Luiz, Pode ser do milho, professor. milho? Isso. Amanda, quer falar alguma? Bom, Milton, tem que responder exatamente agora? É porque depois eu vou fechar e vou definir Pode os temas. colocar café, então. Eu faço a parte do café. Ótimo, beleza.
Carlos, qual cultura, Carlos, você gostaria de fazer um seminário sobre o controle químico dessa cultura? Espera, professor, porque eu não tô conseguindo ver a tela, porque minha energia caiu, aí voltou agora. Eu tenho quais opções? Por favor. Se você quiser. Já foi agora escolhido, só não pode repetir. A ideia é essa, já foi escolhido café, soja e milho. Qual outra cultura que você escolheria? Pode ser sorgo. Sorgo? Quem mais que está aqui? João. Morango. João Vitor Oliveira, né? Morango. Leandra. Professora Energia também tinha acabado aqui, agora eu não sei nem quais culturas que o senhor citou. Ó, já foi escolhido café, sorgo, soja, morango e milho. Qual cultura que você escolhe? Não, mas quais são as outras? É porque tinha caído, eu não tinha visto, caiu. Qualquer uma que Pode ser passar. qualquer uma? Uva. Ó, eu vou te dar umas sugestões aqui. Maracujá. Pode ser uva, professor, se não tivesse citado. Uva? Massa. Uva é bacana. Leila. Você já falou de uva, né? Eu? Qual cultura Pode que ser você... girassol? Pode ser, Leila. Beleza. Leila, né? Isso. Tá bom. Quem mais? Ó, tem agora. Quem mais que tá aí? Eu, Gabriel. Vai, Gabriel. Gabriel do quê? Gabriel Pires. Tá. Gabriel, fala pra mim, o que você quer? Qual cultura? Alguém falou algodão? Não. Pode ser então. Algodão. Tá. Outra pessoa? Eu, Pode Tiffany. falar, professor? Vai lá, Lucas. Tiffany. Tiffany, vai lá, Tiffany. Pode ser o arroz? Lucas? Lucas que tá Opa. falando, né? Escutou, Lucas professor? Fonseca ou Souza Teles? É o Fonseca. Tá bom. Então, você quer qual, Fonseca? Pode ser o arroz. Tá bom. Tiffany? Pode ser a manga. Tá bom. Tem aqui abacate, abacaxi, acerola, álamo, alho, cebola, amendoim, arroz, banana, aveia, aspargo, batata doce, batata também bacana, beterraba. Ô, Milton, eu tinha falado arroz. Tudo bem. Eu só não tinha lembrado. Mas está anotado aqui. Mais alguém que não deu o nome ainda? Não deu o título? Eu, professor. Pode falar. Pode cana-de-açúcar? Lucas Souza. Lucas Souza Teles. Tá bom. Milton, tem jeito de trocar o meu para melancia? Pode. Obrigado. Milton, então eu posso ficar com morango, já que ele trocou? Pode, Tiffany. Já mudei aqui, Tiffany. Mais alguém? Certinho, obrigada. Beleza? Então eu vou colocar agora por Arthur Piva. Vou colocar aqui. Vocês me ajudem se eu repetir, tá? Ô, Milton. Cenoura. João. Issa, né? Isso, João. Fala, João. Tremoço. Beleza? Achei aqui. Tem no manual, doenças do tremoço, tá? Tá bom. Mas Você tem algum link? Oi? Você tem algum link? Pode me ajudar? Me enviar já? No WhatsApp? Já me ajudaria. Agora não dá. Agora eu não vou conseguir porque eu tô sem Beleza, internet. depois eu te...
Mas, Tá. mas depois eu acho que eu vou falar sobre tremoço no decorrer da disciplina. Tá bom, legal, valeu. Mais alguém? Eu vou sortear então aqui fumo para o Cristiano. O Euclésio, eu vou colocar o quê? Trigo. Se eu repetir, vocês me falam, tá? Gabriel Abraão, vou colocar cebola. Gabriel Silva Vaz, alho. O Guilherme Gonçalves Soares, goiaba. O Igor Emanuel Alves, vou colocar manga, né, que foi substituído. A Jennifer, vou colocar a outra que é feijão. O João Pedro Dantas, mamão. José Elias, vou colocar mandioca. O Pimenta, maçã. José Rodrigues Felipe, eucalipto. Maracujá já foi? Não, né? A Carolina, maracujá. Kathleen, aveia. O Lene, abacaxi. Lorival, alface. Marcos Eduardo Dutra, amendoim. Marcos Felipe, batata inglesa. E o Matheus Santos Oliveira, batata doce. Michael, beterraba. Tiago Ribeiro Júnior, crucíferas. E o Wendel, vou colocar feijão, figo. Gente, estou sem internet aqui ainda. Ou voltou. Estão me vendo? Estão vendo a página? Voltou aí para vocês? Não. Não. Não, a gente tá vendo só o senhor. Tá bom. Eu vou entrar de novo aqui. Agora eu vou sair.
Professor, não tá saindo sua voz. Obrigado, agora sim. Eu mandei para vocês no WhatsApp a listagem dos temas dos seminários de vocês, tá? Tá aqui. Bom? Que a gente acabou de adicionar. E aí eu vou continuar a respeito da apresentação de vocês, voltando. Então vocês vão falar, agora cada um de vocês tem um tema, vão falar sobre o hospedeiro. Aqui ela usou 3 slides para apresentar. Lembrando que cada slide geralmente é 1 minuto. Geralmente colocam área, produção, produtividade. Esse template de apresentação eu vou colocar para vocês, vou disponibilizar para vocês escreverem em cima. Depois vocês começam a falar sobre essas doenças. E eu gostaria que vocês tivessem como parâmetro tanto o manual como as listagens que vão estar no Agrofit. Então, eu mostrei para vocês, tentei explicar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês me peçam, que eu explico de novo na próxima aula. Lá no Agrofit, como listar as doenças, e aí, cada doença eu tenho que clicar para achar um nome, se ela tem ou não um produto registrado. E aí, essas informações que eu acabei de falar, né, aqui ele está colocando a questão do sintoma. Eu vou apagar esse slide aqui, que ele não está muito, está no lugar errado. Então, ele vem com as listagens das doenças, de acordo com o manual, né? Então, vocês vão fazer uma compilação, tanto do manual quanto do Agrofit. E aí vem ao coração do seminário. Vocês vão apresentar as listagens. Aí vocês têm o nome da doença, o nome do agente causal, e aí se tem algum produto registrado. Ó, não tem nenhum produto. Aqui, ó, o produto comercial, Botrytis cinerea, o nome da doença, tem 3 produtos registrados. Ó. Tem um produto, não esqueçam, né, nomes científicos, né, é um produto biológico, é o Bacillus pumilus, que é o Sonata, que é recomendado para controle do Botrytis. Então, e aí na apresentação, vocês têm que olhar para mim como se eu fosse um produtor rural. Que eu chegasse para vocês e falar, eu gostaria de saber, que vocês me explicassem, o que existe de moléculas de produtos químicos no mercado para controle de doenças do pêssego. E aí vocês vão falar, ó, para a galha da coroa não tem nenhum produto registrado, no entanto, para a Botrytis cinerea existem 3 produtos comerciais, onde o primeiro, ele é um pirimetanil, que é um ingrediente ativo, é um produto com um ingrediente ativo único. Depois o segundo, o Sonata, que é o nome comercial dele, ele tem é um produto biológico, que é feito de Bacillus pumilus, e o Timorex, que ele é feito de um extrato de plantas. Olha que interessante. Então, um químico, um biológico e um extrato de plantas. Para controle da sarna do pêssego, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 produtos registrados. E aí, onde o primeiro tem isso, e aí vocês vão discutindo e apresentando o que vocês têm. Para nematóide, ó, não tem nenhum produto registrado aqui, colocando de acordo com essa tabela. E aí vocês vão colocando lá na planilha do Excel e depois vocês vão transferindo, vão melhorando a cor, o layout, tudo isso eu vou olhar para vocês, tá? A questão da qualidade do slide, a questão de não conter erros de português, né? Então vamos ser profissionais, né? Então vou cobrar de vocês profissionalismo. Então, imaginem que eu seria um futuro empregador de vocês, ou então, né, alguém que vai avaliar o seu trabalho. Então, nos pequenos detalhes, vocês têm que se mostrar, mostrar qualidade, mostrar organização, mostrar clareza, mostrar confiança, com relação, tudo direcionado ao Agrofit. Então, vocês não vão precisar, se vocês forem consultar listagens de moléculas químicas do mamão, então, provavelmente, vai estar defasado. Então, a listagem mais atual vai ser a que vocês estão fazendo. As listagens do que o pessoal fez no semestre passado já está defasado. Tem algumas apresentações, todas as apresentações do semestre passado foram disponibilizadas, todas elas estão lá no meu canal, né, no Fitopatologia 1. E a mesma coisa eu vou fazer com vocês. As apresentações de vocês vão estar lá disponíveis. Tá bom? Então, tomar cuidado, aqui incógnita, nome científico não tem acento, corrige, né? Então, revisa isso. E aí, o que eu estava falando antes de acabar a luz, era que para que vocês viessem aqui nesse site e checassem aqui nesse site se o nome está correto, né?
por exemplo, Pseudocercospora grisella, que é a mancha angular do feijoeiro. Sabe se está certo o nome? Está aqui, ó, Pseudocercospora grisella, que é o nome correto. Eu vou colocar aqui um nome que eu sei que é em uso, é Myrtocium horridum. Ele já mudou o nome, não é mais Myrtocium. Ó, ele é current name, é o nome corrente. Então, o nome correto dele é Paramyrtocium horridum. Então, se naquela tabela vocês estiverem lá na fonte bibliográfica, vocês colocarem, verem aqui escrito, vocês vão corrigir o nome usando esses sites. Cada um desses daqui. Tá? Enquanto vocês estiverem apresentando, eu vou checando isso. Se tiver algum erro, depois eu vou falar para vocês. Então, para eu não falar, né, vocês podem adicionar isso, fazer algum tipo de anotação, né, marcar em vermelho o nome correto para dizer que vocês acessaram esse site e verificaram o nome correto. Então, isso é uma coisa que quase ninguém sabe ver isso, sabe? Até pessoas formadas, às vezes, sempre, para que vocês saiam da disciplina de fitopatologia e que vocês saibam saber a designação correta do seu agente causal. Né? Que isso não seja, que vocês não vão passar vergonha fora daqui, quando não estiverem perto de mim. Tá? Então, essa é a forma de você corrigir o nome científico do agente causal da doença que você esteja trabalhando. Então, você vai apresentar, vai discutir essas moléculas que estão aqui. Aqui são todas essas listagens. E aí, para finalizar o seminário, apresenta aqui, ele colocou texto. Eu geralmente recomendo só a foto do sintoma, e aí começa a apresentar algum produto. Então, geralmente, o que eu peço é que vocês deem preferências. Eu vou explicar para vocês. Vocês vão ter um produto de contato, um produto protetor. Então, essas diferentes categorias, sistêmicos, mesostêmicos, né? Então, esses seriam os multissítios, né, aqui em cima, e aqui os sítios específicos, e aqui um produto biológico. Então, tem 5 tipos de produtos que vocês escolheriam dessas tabelas para explicar para mim o modo de ação, apresentar aqui um rótulo do produto comercial, a dosagem e o número de aplicações desses produtos. Entenderam isso? Vou repetir. Vamos lá. O seminário ele é feito, esses 3 primeiros slides falando do hospedeiro. O próximo slide falando sobre a quantidade de doenças que existem e produtos registrados. E aí usar como base tanto o manual de fito quanto as listagens de doenças que tem no Agrofit. Listar as doenças que tem em comum, fazer um resumo da tabela, na tabela do manual de fito e do Agrofit. E depois apresentar, isso aqui é o coração da apresentação. As tabelas listando, é uma quantidade muito grande de produtos. Em que você vai colocar cada doença e quem são os produtos comerciais e os ingredientes ativos, nessas tabelas aqui, tá? Que estão marcadas aqui. Professor, Pode falar. posso fazer uma pergunta? Pode. Igual em relação a esse slide 5, a gente tem que listar todas as doenças da cultura, tanto da Agrofit quanto do manual de fitopatologia, certo? Conta pra gente saber quantos tem. Se tem diferença, não tem? Então tá bom, é isso que eu tô... No manual vai estar mais atualizado. No manual, por exemplo, pode ser que vocês tenham 20 doenças e lá no Agrofit vocês tenham 30. Tá? E aí no manual vai ser mais fácil de vocês contarem o que é bactéria, o que é fungo, o que é nematóide. Tá bom? Mais alguma questão? Não, só isso por enquanto. Obrigada. E aí vocês vão começar falando sobre as doenças. Daí na hora que vocês estiverem falando sobre as doenças, o processo de decisão aqui, de escolher no meio de todos esses produtos aqui, vai ser escolher um produto biológico, um produto
um produto sistêmico, um produto mesostêmico, um produto protetor, um produto de contato, tá? Na semana que vem eu vou falar para vocês sobre cada um deles, as características. E aí vocês vão, é como se você falasse, já devem ter ouvido falar, é um termo que tem a ver, vocês vão estudar em proteção de plantas. Um fungicida multissítio são os fungicidas de contato, protetores, e os fungicidas sítio-específicos, mesostêmicos, indutores de resistência e sistêmicos. Ou seja, 5 produtos daqui, dessa tabela, vocês vão selecionar e falar com maiores detalhes. Então, aqui, nesse slide, não precisa ter texto nenhum. Olha lá, esse aqui é o sintoma da podridão parda do pêssego. Ele causa podridão em frutos e aí caracteriza ele. Eu quero que vocês, agora em fito 2, olhem para a imagem e digam o que vocês estão verificando. E aí, colocou a foto de qualquer literatura, diz de quem que é. Então, vem com o sintoma o primeiro fungicida que você escolheu, e aqui essa tabela do primeiro fungicida. Um fungicida de contato. E aí, ó, tá vendo? Ah, eu posso colocar os dois no mesmo? Ó, já matou 2 aqui, ó. E aí você vai como se você falasse, as opções que vocês têm para controle de um fungicida de contato e de sistêmico é o alicerce, que é um mancozeb, ou o elite, que é um tebuconazol, que pertence ao grupo dos triazóides. E se não tiver, por exemplo, tiver de contato, mas não tiver protetor, por exemplo? Boa pergunta, daí você fala que não tem. Ah, tá não, bom? demais. Então, isso é importante que você diga, ó, não tem produto, por exemplo, vocês vão encontrar algumas culturas, vocês só vão ter produto de contato para elas, então você já explica. Vocês vão ver muitas relações de culturas que são usa muito pouco controle químico, vocês vão ter só produto de contato e protetor. Mas será se isso daí você vai deixar isso claro no slide, na sua apresentação, tá? A tendência é que cada cultura ela aumente o portfólio à medida que vocês tenham quantidades de doenças importantes em que você vai usar o controle químico para tentar conter e que depois você tem um retorno econômico, porque isso é um insumo, isso é dinheiro. Aplicar o alicerce, aplicar o elite, é dinheiro que você vai aplicar. Então, aqui, ó, ele colocou, ó, não esquecer, ó, tem 63 produtos para controle de podridão parda. E aí, usa para cada doença um tipo diferente de produto, tá bom? Então, aqui, aproveita para mostrar os sintomas da podridão parda, escolhe um produto, depois tem uma outra doença, ó, a ferrugem, e aí ele vai dizer quantos produtos tem, ó, 24 produtos para a ferrugem do pêssego. Depois, para a sarna, tem 6 produtos, e ele escolheu um produto, só o processo de decisão, tentar, né, colocar um de cada tipo, para que vocês também entendam o que é um produto multissítio e um fungicida sítio específico. Tá bom? Reparem que a tabela está aqui, vocês podem escrever em cima e trocar, coloca essa imagem aqui, geralmente eu pego um print da tela uma outra dica que eu dou, o Estado do Paraná, a bula dos produtos, eles disponibilizam também. Então, às vezes eu coloco aqui, ó, mancozeb, adapar. Coloquem a palavra adapar, e aí vai aparecer um produto comercial, aqui, ó, mancozeb nortox, o PDF dele. E aí é o produto comercial. Então, é uma outra estratégia também que a gente usa para descobrir as moléculas, ó. Então, aqui, ele vai dizer todas essas informações. Esse M3 é o mecanismo de ação dele, de acordo com o FRAC, o ingrediente ativo que ele produz, a dosagem, a classe toxicológica, ao mesmo tempo, né, os produtos à base de cobre têm ação acaricida, protetora de contato, fungicida, e aí informações sobre que vocês também têm lá no Agrofit. Essa mesma bula vocês também obtêm lá no Agrofit quando vocês clicam num determinado produto. Tá bom? Fox Adapar. Então, esse é um site dentro da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná,
e aí vocês conseguem obter as bulas dos produtos. Toda vez que você colocar a palavra ADAPAR, colocar o nome comercial ou o produto, ou o ingrediente ativo, vocês vão encontrar alguns produtos e a bula desses produtos. Ó, aqui nós temos a mistura de 3 ingredientes, o bixafen, o proteoconazol e a trifloxestrobina. Um triazol, uma estroberulina e uma carboxamida, que é o bixafen. Tá? Então, aquilo que for mais diferente no processo de escolha, vocês coloquem aqui durante a apresentação de vocês. E aí vocês finalizam, né, sempre... Aqui, né, você pode mostrar mais os sintomas, né? Isso aqui vocês nem precisam ter textos aqui. Então, o que eu preciso mais são algumas imagens, só para mostrar o que é a antracnose do pêssego, e depois isso aqui que é o ponto principal, e aí finaliza a apresentação. E no final, a conclusão, aqui, ó, a conclusão, vocês vão apresentar, com base naquelas tabelas, quantos produtos sistêmicos vocês têm. E aí vocês vão contar. Dos sistêmicos, nós temos estroberulina, triazol, carboxamida, quinona, temos 3. Biológicos, 2. Sistêmicos mais contato. E aí ele colocou só contato. Os grupos químicos de cada um. Isso aqui é um resumo, basicamente, do que é o final, né? Para as 14 doenças que são registradas lá, né? Que tem produtos registrados para o pêssego, vocês têm esses produtos. A ideia é vocês mostrarem o estado da arte das 14 doenças importantes para a cultura do pêssego de acordo com o Agrofit. 6 não possuem registro, vocês já apresentaram lá naquelas tabelas, e 72 produtos registrados. Então, essa é a última etapa da apresentação de vocês. Bom? Dúvidas? Milton, igual o senhor estava falando aí, que se a gente achar, por exemplo, para a doença antracnose, 6 produtos registrados, certo? Aí, no caso, eu posso escolher das 6, 2, ou o senhor quer que lista todas nas tabelas? Tem que ser as coisas dentro daqueles 3 grupos diferentes. Se elas forem iguais, você pode colocar os 3. Mas daí você tem que me falar, porque senão eu não vou saber na hora. Porque eu vou considerar que você não olhou direito. Entendeu? Por exemplo, se você pegar, durante a tua pesquisa e descobrir que existem 20 produtos registrados, desses 20 produtos, todos ou eles são de contato ou protetor, ou seja, 2 daqueles grupos que eu indiquei, certo? Certo. Então, você só diz, não tem nenhum produto sistêmico, não tem mesostêmico, não tem indutor de resistência, enfim, dentro dos 5 grupos que eu solicitei. Deixa claro isso para mim, tanto no momento que você estiver apresentando a tabela, quanto depois, quando você iniciar a discussão dos 5 produtos. É 5 produtos que você vai discutir só. Apresentar dosagem, as recomendações de acordo, tudo pelo Agrofit, tá? Entendi. Tá bom? E aí você só precisa deixar isso claro. O template eu vou colocar lá no Moodle, mas eu já joguei o template da apresentação aqui no WhatsApp. Tá bom? Então o seminário vai ter a nota do professor, e aí vocês, depois da apresentação, vocês vão assistir esse vídeo, né? Da apresentação e vão fazer uma transcrição de tudo que vocês estiverem falando. E isso vai valer uma outra nota. Então, se vocês forem muito mal na apresentação, vocês podem recuperar a nota a partir dessa transcrição dessa apresentação. O tempo de gravação, vai colocar e vai transcrever tudo que vocês falaram. Depois que vocês transcreveram, vocês vão colocar aspectos positivos e negativos, aspectos positivos da apresentação. Conexões, enfim, eu vou falar algumas coisas, vocês podem usar o que eu falar, e as coisas que vocês acharem que foram boas da apresentação de vocês. Depois, os aspectos negativos da apresentação. Então, normalmente, quando a gente faz uma apresentação, a gente tem uma série de questionamentos. E aí, esses questionamentos, que geralmente estão ligados a aspectos negativos,
vocês vão colocar perspectivas para apresentar, né? O que você faria para melhorar a sua apresentação? Ah, eu estudaria mais, eu faria uma pesquisa, né, uma organização gráfica melhor dos slides, aproveitaria melhor o meu tempo para discutir os tópicos, melhoraria a qualidade das imagens colocadas no slide. Então, é uma autoavaliação. Essa transcrição é uma autoavaliação, tá? Então, geralmente, o que eu tenho mais critérios, né? Eu faço uma autoavaliação, mas eu vou usar só 2 critérios para não complicar esse semestre. Uma é a nota da apresentação que eu vou dar e outra a nota da transcrição, que é esse arquivo que vocês vão enviar para mim após a apresentação de vocês, tá? E aí, esses vídeos, né, com a autorização de vocês, quem não quiser que apresente, geralmente vocês são trabalho, eu sempre penso, né, vocês fazem um trabalho, estudam para apresentar, tem um monte de informação extremamente importante que eu, como professor, acho relevante para não ser jogada fora. Então, por que eu não pode deixar disponível essas apresentações? Então, eu geralmente coloco lá no canal da disciplina, mas se vocês quiserem também colocar nos canais que vocês devem ter, né, do trabalho de vocês podem colocar também. Então, é mais no sentido de incentivá-los. Vou fazer uma apresentação que ela vai ficar pública, então, em que eu vou dar o meu melhor. Então, mais nesse sentido que eu, como professor, tenho com relação a esse seminário e esses espaços de apresentação desses seminários, tá? Mas quem não se sentir à vontade também, é só apontar que também não tem problema nenhum, tá? Então, alguma dúvida com relação ao seminário, gente?